Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre uma ferramenta bem robusta, eu diria assim, para a ciência de dados, para análise de dados, que é o Alteryx, né? O Alteryx é uma ferramenta, como eu já falei, bem simples, né, para a gente trabalhar, porque ela utiliza o método de arrasta e solta. Você não precisa ter um conhecimento em códigos para poder trabalhar com o Alteryx. Claro que é bom se você já tenha, porque a lógica é a mesma. Eu vou até colocar aqui na página deles para a gente fazer uma explanação, porque a ferramenta em si ela é bem prática. Ela automatiza e prepara vários dados, né? Automatiza aí vários tipos de relatórios, né? Você já pode deixar um layout já pronto de relatório. Você, como falei, você usa aí o método, né? O modelo com elementos de arrastar e soltar, um ambiente com pouco ou sem código, né? Que a gente chama de low code, certo? Todos os dados ficam centralizados num local só. A manipulação de dados é muito rápida, tá? Essa é uma das grandes qualidades do Alteryx, que ele consegue ter um poder de processamento bastante rápido em relação às ferramentas que existem aí no mercado, que são mais conhecidas no mercado, tá? A preparação de dados também é muito intuitiva, né? Limpeza de dados, você consegue economizar bastante tempo, tá? Com tarefas repetitivas, tarefas manuais de limpeza de dados, né? Quem nunca pegou uma base de dados que você teve que fazer vários tratamentos, né? Para poder conseguir ter uma base confiável para você trabalhar na sua análise de dados. Uma coisa muito boa também do Alteryx é a junção, né? São os relacionamentos que são bem fáceis de serem feitos aqui no Alteryx, né? Se você for fazer no código, você vai demorar um pouquinho mais. E no Alteryx é bem simples. A gente vai logo para a interface da plataforma, que a gente tem alguns componentes que a gente chama, né, alguns ícones que a gente chama de componentes. Esses ícones, cada um tem uma função, certo? E a gente vai não demorar mais ainda e a gente vai explorar alguns deles aqui nesse primeiro vídeo, tá? Eu vou estar reproduzindo vários outros vídeos mais na frente para vocês, entrando no detalhe de cada função, né? De cada não, mas da maioria, né? Ao menos que são mais utilizadas. Mas eu queria, pelo menos nesse momento inicial, que a gente começasse a entender como funciona. Então, sem enrolar mais, né? Sem demorar mais, vamos começar. Para a gente começar a trabalhar com Alteryx, a gente precisa informar qual é a fonte da entrada, né? O dado de entrada. Então, é muito simples, é muito intuitivo. Basta a gente segurar no ícone dado de entrada, que a gente chama de componente, né? Arrastar para dentro aqui da área onde a gente vai fazer os trabalhos, né? Conforme a gente for avançando aqui na prática, eu vou explicando aqui o que é cada opção dessa, né? O que é que os resultados vão aparecer. A gente vai bem para a prática agora. Ele está informando aqui que não tem nenhum conjunto de dados ainda, né? Registrado, mas a gente vai fazer um registro agora. Os arquivos... a gente pode tanto puxar da área de trabalho, no meu caso o meu arquivo está na área de trabalho, e arrastar aqui para dentro, quanto a gente pode também selecionar o arquivo e pegar ele. Eu vou pegar esse arquivo movimentação de estoque, já vou selecionar essa sheet 1, e aí a gente já começa a fazer alguns tratamentos. Quando eu clico aqui em executar, e já... o Alteryx dá essa mensagem, né? Foi concluída a execução em 0,6 segundos, então ele já informa. Se você não quiser que essa mensagem fique aparecendo, você clica aqui em não mostrar essa mensagem novamente, ok, e ele não vai mais apresentar. Mas eu vou deixar para a gente poder até ir analisando, né, o tempo que ele está executando aqui os comandos que a gente está mandando. Então você pode apertar aí no seu teclado Ctrl R, que é um atalhozinho aí para esse botão, ok? Então a gente já vai começar fazendo um tratamento de dados, ok? Reparem que a planilha que eu recebi, ela não começa, né, não tem lá no início da coluna, né, o nome da coluna, né? Ela tem um espaço nulo, né? Tem que um dado extraído em 1/3/2024 às 8 horas. Então ele não tem ali na cabeça, né, da coluna, né, o nome da coluna de fato. Então eu preciso subir essa segunda linha aqui, né? Esse registro 2 para o cabeçalho. Então essa função, essa opção a gente já tem aqui, ó. Iniciar a importação de dados na linha. Então a gente vai fazer a contagem. Linha 1, 2, 3. Quando eu clico já em atualizar, ele já altera. Ele não alterou aqui ainda porque eu não executei. Então vou executar. Ó, reparem que até diminuiu mais ainda o tempo. Então eu preparei aqui um script para a gente poder já testar alguns componentes, tá, pessoal? O que que foi pedido? Foi pedido um relatório simplificado com todas as vendas ativas por vendedor. Então a primeira coisa que a gente vai utilizar é o componente de filtro, ok?
Então vamos aqui pegar o filtro, filtrar. E veja só como é fácil. Você só arrasta. Quando você vai colocando perto do componente que já está na área de trabalho aqui, ele já vai sugerindo a conexão entre eles. Então o que esse componente do filtro vai informar? Ele vai trazer um lado aqui que é verdadeiro, a condição que você solicitou, e o outro lado que é falso. E aqui a gente vai informar quais são os dados que estão entrando nesse componente. Você vai conseguir verificar, vai conseguir ver. Então, o que ele fala aqui na solicitação? Que ele quer saber as vendas ativas, né? A primeira coisa. Então, a gente vai já verificar aqui que existe ativa e na coluna operação tem a palavra venda. Então, a gente já vai começar a fazer isso agora, ok? Então, a coluna situação NF é igual ativa. Como existe outra condição, que são as vendas, e aí, pessoal, não tem problema, tá? Eu poderia primeiro colocar aqui, ó, a operação, tá? Igual a venda. E aí depois eu acrescento a questão da situação da nota fiscal, não tem nenhum problema. E aí, pessoal, você tem outras opções que eu queria aqui mostrar para vocês, né? Você pode colocar aqui, ó, contém. Vamos dizer que essa base aqui, ela tivesse venda à vista, venda cartão, venda financiada, e você queria todas as vendas. Para você não criar sempre várias linhas, né? Colocando aí venda cartão, venda, né, dinheiro à vista, enfim, você poderia simplesmente colocar a palavra venda, que ele ia puxar todo tipo de venda. Como no nosso exemplo aqui não tem nenhuma variação, então a gente vai manter somente venda igual a venda. E o que acontece? Avançando aqui, como a gente também pediu a situação das notas fiscais ativas, então a gente vai colocar end, certo? E aí embaixo você vai colocar situação NF é igual a ativa. Então reparem que é bem intuitivo, né? Então a gente já filtrou agora, certo? A gente não tem a informação do que foi filtrado porque a gente não clicou ainda em executar. Quando a gente clicar, a gente vai ver que ele retornou aí 348 linhas verdadeiras que tem a condição que a gente pediu e 1.158 linhas que não tem a condição que a gente pediu. Então a gente pode já passar aqui, ó, e verificar, ó. Não tem nenhuma linha ativa e venda. Sempre tem ativo e são outras operações. Então a gente vai avançar para a gente poder não deixar esse vídeo também tão longo. Na fórmula, o que a gente vai fazer na fórmula aqui? Como a gente tem a quantidade e o valor de venda unitário, é isso que a gente vai fazer. Como a gente quer saber as vendas, a gente precisa fazer essa multiplicação. E é muito simples também, pessoal. Pega aqui o componente da fórmula, arrasta. Como a gente quer puxar do que está vendido com a situação ativa, a gente vai conectar ao filtro verdadeiro, ok? A gente vai adicionar uma nova coluna e vai colocar venda total. E aí é bem fácil, basta colocar quantidade, QTD, multiplicando valor venda unitária. Certo, pessoal? E aí a gente vai colocar qual tipo de dado. A gente sempre vai colocar, quando fala de números, né? E principalmente em relação a valores, colocar o tipo de dado double. Eu não vou aqui me aprofundar no tipo de dado, tá? Mas na frente eu vou fazer outros vídeos aí mostrando, exemplificando para vocês, falando o que é cada tipo desse dado. O próximo passo é fazer a imputação. Por que a imputação? Porque a gente precisa saber os vendedores. Só que alguns vendedores vieram com o ID, né, ou o código deles nulo. Por quê? Porque eu já conheço essa base e eu sei que os vendedores que vieram com esse tipo de informação nulo são as vendas que são feitas online. Então ele não tem um código de vendedor. Então a gente vai ter que criar meio que um código para colocar nesse vendedor. Aí fica a critério, né? Você pode colocar 99999, vários noves. Você pode colocar qualquer numeral, sem nenhum problema, qualquer letra, qualquer nome. Eu sugiro um número porque essa coluna ela é formada por número. Então, para a gente não bagunçar, e como é um código, certo? Então, eu vou colocar aqui 0, tá? A gente vai usar o componente de imputação. E aí é muito simples, pessoal. Você vai colocar aqui qual valor você quer que seja substituído pelo valor nulo, certo? Como o ID do vendedor é o que eu quero, o valor que está entrando aqui no componente é nulo e o valor que eu quero que saia é o valor 0. Então, a partir de agora, eu vou executar o fluxo novamente, certo? E a gente vai ver aqui, ó, nesse ponto verde de saída, quando a gente clica, que agora o código do vendedor vai estar 0, ok?
Na próxima etapa, a gente vai fazer uma seleção. O relatório pediu para a gente trazer um relatório simplificado, todas as vendas ativas por vendedor. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retirar algumas dessas colunas da análise, porque a gente tem várias colunas aqui, né? E a gente precisa trazer um relatório mais limpo para apresentar, né, do que foi solicitado. Então, a gente vai colocar aqui somente SKU, ID do vendedor e venda total. É isso mesmo? Todas as vendas ativas por vendedor. Então, isso já é suficiente. Ok? Então, a gente vai aqui executar novamente. E reparem que a saída já alterou. Já está trazendo somente 3 colunas, ok? E agora a gente tem 348 linhas. Só que eu preciso resumir isso, né? Eu preciso sumarizar, né? Somar aí todos os valores. A não ser que cada vendedor tenha vendido um SKU, aí sim, né? A gente não vai reduzir essa quantidade de linhas. Mas se o mesmo vendedor tiver vendido outro SKU, aí sim a gente consegue. Outra coisa, pessoal. Reparem que na saída o ID do vendedor ficou no meio. Se você quiser trocar aqui a sequência, você clica, né, no nome da coluna aqui na lateral e sobe, ó. Então você coloca justamente nessa sequência que você colocou aqui em cima, aqui na lateral. Você trocou aqui, né? Então agora tem a de vendedor, SKU e venda total. E agora a gente vai fazer uma sumarização, tá? Nesse componente sumarizar, que eu nem acabei pegando e expliquei para vocês, a gente clica aqui, conecta, né, ao componente selecionar e a gente agrupa, tá? Eu quero agrupar por ID do vendedor e agrupar por SKU. Agora, na venda total, eu não quero agrupar, eu quero fazer uma soma, que é para saber o quê? Quanto todas as vendas ativas por vendedor. Então, a gente vai fazer uma soma na venda total. Reparem que ele trocou o nome, né, do campo da saída, né? Ele está entrando venda total. Se eu executar da forma que está, ele vai trocar também o nome da coluna, ok? O nome do campo da saída. Então a gente vai colocar, repetir isso. Repetir o nome, venda total. Ó, reparem que, vamos dizer se alterou, que entrou 348, que saiu 346. Então algum SKU não se repetiu. Para a gente poder verificar uma sumarização de fato, vamos retirar aqui esse SKU, até mesmo porque o que foi pedido lá foi uma venda detalhada somente, uma venda resumida somente por vendedor, não foi? Ativas por vendedor. Então aí vamos bem no pé da letra do que a solicitação está pedindo, tá? Ó, reparem que já reduziu bastante, né? Então a gente tem um resultado. E eu poderia, pessoal, até colocar, eu nem coloquei aqui no script, mas poderia colocar uma ordenação aqui para ajudar já a identificar qual foi o vendedor que teve o maior valor de venda total. Então eu fiz novamente aqui, ó. Pega o componente selecionar, coloca perto aqui do sumarizar, ok? Então a gente coloca a venda total, eu quero em ordem decrescente, ok? Porque eu vou puxar a maior venda. Então, quem mais vendeu aí foi o vendedor online, né? Se eu for excluir esse vendedor, que eu posso também excluir, tá, pessoal? Eu posso muito bem aqui, ó, copiar, porque eu quero aplicar agora outro filtro para a gente terminar aqui o nosso exemplo. Vou colocar o ID vendedor não é nulo. E aí eu pego a fórmula que já existia e colo. Como eu não coloquei vamos dizer assim, um conector da fórmula, né? A continuação da fórmula, ele estava inativando variáveis abaixo, tá? Mas aí eu coloco o end e ele entende o seguinte, né? Me traga toda venda, né? Que o vendedor não é nulo, que a venda está ativa, né? Então, se a gente for fazer isso agora novamente, a gente não vai ter mais o vendedor online como aquele com o maior número de venda. Isso é só um exemplo que a gente pode trabalhar de filtro. Então, assim, é importante que você saiba bem, né? Já tenha estruturado o que você quer desde o início, antes de começar. Porém, se houver alguma mudança durante a análise, você perceber que precisa
não tem problema. Pode ir lá, vocês repararam que eu fui no segundo componente e já alterei. Aí, pessoal, para a gente encerrar, a gente vai colocar um dado de saída, certo? Vai configurar uma conexão, selecionar um arquivo. Aí você pode colocar em várias formas aqui, né? Tem Excel, né? CSV, tem vários, né? Vamos colocar aqui em formato de Excel, tá? E você coloca vendas por vendedor, ok? E a gente executa, certo? Ele executou em 0,6 segundos. Reparem que a gente fez alguns tratamentos e ele continuou executando em 0,6 desde o início, né? Então vamos lá ver na área de trabalho, vendas por vendedor. Então tá aqui o resultado, igual como a gente viu lá no Alteryx, né? Ok, pessoal. E esse foi o nosso vídeo falando sobre o Alteryx, né? Uma introdução bem simples, mas que já deu para perceber que é muito fácil, né? E bem tranquilo, né? Vamos dizer assim, de você executar aí os filtros, né? As fórmulas. Então é tudo muito intuitivo, ok, pessoal? Você também tem a documentação do Alteryx no próprio site deles, né? Tem um site que você tem toda a documentação, que você pode estar tirando as dúvidas. A gente vai trabalhar com ele nos próximos vídeos, com certeza, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Caso você tenha gostado, curte aí o vídeo, compartilha, comenta, que me ajuda aí a produzir mais e mais conteúdo interessante, né, sobre análise de dados para vocês. Ok, pessoal? Abraço!